Olá, meu nome é Mauro Galhardo e é com muito orgulho que eu sou conteudista aqui no Jabuti Azul. Bom, é um grande prazer hoje bater um papo com vocês que são espectadores, que são assinantes desse canal. E você que ainda não é assinante, não esqueça de já deixar o seu like e também se inscrever no canal Jabuti Azul, que vai ser o canal com maior conteúdo para os profissionais do nosso mercado. Vim falar um pouquinho hoje a respeito das empresas e por que as empresas fecham, né? Quais os motivos das empresas fechar? Desde os 15 anos eu sou empreendedor, venho de uma geração de empresários, ou seja, uma geração de empreendedores, onde meu pai era empreendedor, meu avô, meu bisavô era empreendedor. Desde muito cedo nós temos experiência com gestão de empresas, correto? E como todo gestor, nós sabemos todos os desafios que é ter uma empresa, que é gerir uma empresa. Mas eu posso afirmar para vocês que quando nós falamos do mercado do marketing multinível, ou marketing de relacionamento, ou como eu gosto de falar, marketing de conexões, esses desafios eles superam qualquer expectativa. É completamente diferente do que qualquer tipo de empresa. No nosso mercado, as emoções elas são muito mais afloradas. E é neste momento que o empresário ele precisa ter uma base muito forte. Ele precisa ter uma consciência muito bem do que ele vai fazer. Por quê? Por causa das emoções do nosso mercado, que estão sempre afloradas, aí que está o perigo. Eu costumo dizer que existem alguns tipos de empresário que vêm para o nosso mercado. Por exemplo, nós temos alguns exemplos que obviamente nós não vamos citar nomes, mas nós temos pessoas que são milionários, às vezes multimilionários, e vêm se arriscar, vêm, como posso dizer, brincar no nosso mercado. E quando ele vê as dificuldades que existem, como posso dizer assim, os desafios que são muito maiores do que o mercado tradicional, a margem que se torna uma margem bem menor do que o mercado tradicional, normalmente esses milionários eles costumam deixar o mercado do marketing multinível ou do marketing de conexão. Temos também aquelas empresas que elas já estão falidas ou estão quase falindo e elas decidem entrar no nosso mercado para tentar se recuperar. Se você observar o que eu estou falando, você vai ver nos últimos anos diversas empresas que se enquadram nesses segmentos. Milionários que entraram e saíram, empresas que estavam falidas ou quase falidas, entraram no multinível para tentar voltar a respirar. A maioria ela volta a sair também do nosso mercado. E tem aqueles que fazem desse mercado um projeto de vida. Eu costumo dizer que em qualquer ramo, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, o mais importante é o propósito. E para você ser um dono de empresa, para você gerir uma empresa, também se faz necessário ter um propósito. Mas quando nós falamos de uma empresa do marketing de conexões ou do marketing multinível, essa parte eu acho que é mais forte ainda. Tem que estar muito mais aflorado esse propósito. Porque se você não tiver propósito, você vai entender que você empreender fora do multinível, as margens elas vão ser maiores, as emoções vão ser menores e você consegue ter uma vida útil, muitas das vezes muito maior, porque o mar é menos agitado. Mas se para você trabalhar dentro, você ter uma gestão dentro do nosso mercado, é necessário sim que você tenha um propósito muito bem definido. Se você for pensar em abrir empresa somente por causa do dinheiro, esquece. Quando vier os desafios, você vai fechar. Quando vier os desafios, você vai querer largar tudo,
ou vai voltar para o mercado tradicional. Agora, quando você tem um propósito definido, quando você tem um sonho, quando você realmente tem algo que te move, você vai ultrapassar as dificuldades, você vai ultrapassar todos os desafios. Eu tenho uma coisa para te falar, que eu vejo os exemplos das empresas que já fecharam. E quando nós olhamos as empresas que já fecharam, nós vemos pontos em comuns, certo? Por exemplo, empresas que compram líderes, empresas que dão voucher, empresas que dão posicionamento para liderança. Se você observar o histórico do nosso mercado, 99% das empresas que fizeram isso no passado, elas faliram, elas pararam. Existia uma grande empresa, que eu não vou citar o nome, que começou a dar benefícios para quem era diamante de outra empresa, para migrar para a sua empresa. E olha, sinceramente, eu achei a estrutura dessa empresa uma empresa maravilhosa. Eu, na verdade, eu nunca conheci de perto uma estrutura tão grande quanto a que eu vi. Mas, como eu falei, a emoção do multinível começou a apagar um líder aqui, outro líder lá, outro líder lá, outro líder lá, outro líder lá, e quem vem por dinheiro vai embora por dinheiro. Os mesmos que ganharam para chegar na empresa, quando outras oferecem alguma coisa, e vão embora também. E o pior, que quando vão embora, é como um gafanhoto, que ele vem na plantação, ele consome tudo que tem que consumir e vai embora levando o pouco que resta. Então, na verdade, quando o líder é pago para vir para uma empresa, ele consome tudo que a empresa tem que possa dar para ele. Ele explora a empresa, ele faz tudo o que ele gostaria de fazer. E quando sai, ainda sai falando mal, ainda sai criticando, ainda sai levando os outros líderes junto com ele para uma próxima empresa que vai pagar, depois uma outra que vai pagar. E as empresas que fazem isso são fadadas ao fracasso, são fadadas à falência. Porque ao invés de você pagar um líder, ao invés de você dar uma franquia para um líder, você poderia estar utilizando esse dinheiro para estruturar a empresa, para fazer um caixa para a empresa, para poder lançar mais produtos, para poder ter uma estrutura melhor, para poder se precaver, porque vai ter momentos que as empresas elas vão crescer, mas no próximo mês ela praticamente não vende e você tem que estar preparado para isso. Então, motivos porque as empresas fecham, eles são de vários, são variados, são diversos. Mas uma das principais que eu enxergo é quando o olho do dono ele quer crescer rápido demais. E para crescer rápido demais, ele faz coisas que vai contra ele mesmo, contra os seus propósitos, os seus princípios, e existe um grande risco de hoje se dar bem e amanhã não aguentar por falta de estrutura. Bom, meus amigos e minhas amigas que estão nos assistindo, eu poderia aqui dar uma lista para vocês de diversos motivos, mas eu quero deixar esse recadinho para você. Saiba que ainda existe um multinível limpo, mesmo que esteja escondido. Eu creio que neste canal nós podemos trazer um multinível limpo e verdadeiro para todos vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Muito feliz com esse convite de estar aqui como conteudista no Jabuti Azul. Esse que vai ser, sem dúvida nenhuma, um canal incrível para poder levar informação de qualidade isenta para que as pessoas como profissionais, corporativos e principalmente aqueles que amam a venda direta e o marketing multinível possam acessar o conteúdo de altíssima qualidade.
por que as empresas fecham, né? Essa pergunta é bem interessante. Se a gente olhar o mercado tradicional, você vai procurar o Sebrae, por exemplo, e saber por que as empresas tradicionais fecham. Existe, claro, uma estatística, existe um scout, existe uma lógica por trás de tudo isso. Mas, no fundo, todo mundo sabe que um dos motivos pelos quais faz as empresas fecharem estão ligadas a 3 bases básicas do mercado, né? Que é o modo como ele é administrado, o mercado que foi escolhido, claro, as tendências também, tudo isso influencia. Também o nível de capital, o risco que você corre, enfim. Mas falando de marketing multinível, por que as empresas fecham? Eu quero começar mudando um pouco só essa lógica. É a seguinte, por que elas devem abrir? Porque, sabe, o multinível, ele é um mercado muito exclusivista, vocês sabem disso, vocês que são loucos por marketing também sabem disso. É um mercado exclusivista, um mercado que exige uma certa notoriedade, um mercado que exige um certo conhecimento. Claro que não é um conhecimento prévio, mas quando você entra nesse mercado, você precisa aderir a uma cultura diferente, uma modalidade diferente de comprar produtos, uma modalidade diferente de vender ideias, enfim. Ele tem ali a sua exclusividade do ponto de vista do próprio negócio, do comércio em si. Mas o motivo que deveria se abrir as empresas, aí eu tenho uma visão sobre isso. Primeiro, tem que ter um DNA vencedor. Então é mais ou menos assim, para eu abrir uma empresa de multinível, tem que ter um DNA vencedor. E o que faz uma empresa começar a fechar é perder esse DNA. É quando você perde a essência pela qual trouxe você até aqui. É quando a gente diz que perde a raiz, né? Perde ali toda a essência na qual ela foi criada. Se você parar para pensar, os modelos vencedores de marketing multinível, todos eles trazem um DNA vencedor. O que é esse DNA vencedor? Identidade com os sócios, ao mesmo tempo identidade com o mercado. Esse DNA vencedor também é ter mais vontade de ganhar do que medo de perder, porque isso é uma coisa que tem fechado as empresas hoje. As empresas fecham, eu posso dizer isso para vocês porque eu vejo isso de perto. As empresas fecham porque tem medo de ganhar. E quando tem medo de ganhar, elas vão fechar. Por quê? Porque sobrepõe comportamentalmente esse medo de perder. É claro que se você passa a maior parte do tempo concentrado naquilo que pode dar errado, bem, vai dar errado, sabe por quê? Porque foco é força. Então, assim, esse é um motivo que eu vejo assim claro que pode acontecer. Segundo, é quando a empresa tem que ter foco na inovação. Ela tem que estar buscando inovar, isso é muito importante. Essa inovação não é só tecnológica, não é só do ponto de vista tecnológico. É inovação também na comunicação, no modo como ela atua, no mercado que ela está trabalhando, até mesmo no seu próprio plano de marketing. Isso é fundamental. E tem que ter exclusividade. Se você olhar, vamos parar para pensar, modelos de empresas que vendem shake. Aí você vai ver que tem lá uma empresa que ela inovou primeiro, ela mantém uma certa exclusividade e ela vence nesse mercado. Empresas que vendem produtos para o lar, empresas que vendem cosméticos para pele, empresas que vendem cosméticos para a região íntima, empresas que vendem tecnologia para isso. Quando você começa a ver, essas empresas trabalharam isso, elas inovaram e nicharam, né? Criaram uma construção de um foco específico naquilo que elas querem. E isso faz a empresa ser vencedora e também faz a empresa fechar. Quando você perde o foco da inovação, perde o foco da exclusividade, quer dizer, você está lançando tudo, só porque alguém tem, você vai ficando para trás. Você vê agora, a gente tem uma nova onda, uma onda do chás. Por quê? Bem, porque alguém foi lá, inovou, exclusivista, nichou e está dando certo. E parabéns para todas as empresas que vencem. Porque eu acho que o mais legal nisso tudo, gente, que vocês precisam analisar vendo esse vídeo, é que as empresas fecham porque empresas fecham, não é só no multinível, no mercado tradicional, qualquer lugar. Mas o mais interessante é entender por que elas prosperam. Então é mais ou menos assim, no mundo da dualidade, aquilo que me faz prosperar, a falta disso me faz fechar. Então é muito importante olhar para esse ponto. E o terceiro aspecto que eu vejo que faz uma abertura de empresa vencedora é ter o verdadeiro desejo de ajudar as pessoas. Quando você perde isso também, já era. Quando a empresa esquece as pessoas, ela esquece o negócio, e o negócio de multinível é um negócio de gente, é relacional, o marketing é de relacionamento em rede ou em níveis, não importa, mas nasce das pessoas. Por exemplo, eu queria também falar sobre um aspecto que diz respeito de pelo menos eu vejo que existem 3 tipos de empresa hoje dentro do mercado, né? Existe uma empresa nova, que ela nasce baseada naqueles conceitos do DNA vencedor, do foco na inovação e exclusividade, verdadeiro desejo das pessoas. Aí ela tem muita chance de dar certo, mas ela tem muita chance também de fechar. As empresas mais novas têm muito mais chance de fechar. Mas por que, Saulo? Porque não passaram pelas dores do crescimento. E o que são as dores do crescimento?
amadurecimento da gestão da empresa, amadurecimento da gestão das pessoas da empresa, amadurecimento do próprio mercado, amadurecimento em nível de concorrência, quando você é combatido é a hora que você é testado, né? Então você não tem ganho sem você ter uma determinada luta. Então isso tudo é muito importante, as empresas novas vão sobrevivendo a isso é maravilhoso, mas isso pode fazê-las fechar. Um segundo tipo de empresa são as empresas que nascem na sombra de outra empresa. E aí o que ocorre? O foco número 1 dela nunca vai ser construir, e sim destruir aquela outra empresa. E essas empresas que nascem na sombra também têm muita chance de fechar, porque falta o DNA vencedor, falta o foco na inovação, falta exclusividade, aí elas começam a combater com preço, e o que elas fazem quando combatem com preço? Elas começam a perder margem, elas se sustentam por um tempo, incham o negócio, e o negócio depois fecha. Por quê? Porque faltou para essas empresas justamente a longevidade e principalmente a sustentabilidade daquele processo. Também tem o terceiro tipo de empresas, que são as empresas longevas. As empresas que vão passando de 20 anos, 30 anos, porque corre um problema no meio que chama sucessão. Essa sucessão mal feita vai gerar um problema enorme. Se o DNA não é o mesmo DNA de quem constrói, vai ter problemas. A gente tem casos de empresas aí que conseguiram sobrepor-se enormemente. É o caso da maior empresa hoje de distribuição no mundo, em venda direta e multinível, com pessoas e tudo. Ela conseguiu fazer uma transição dos sócios, né, fundadores e para os filhos de uma maneira incrível. E outros exemplos brasileiros também que foram feitas sucessões assim maravilhosas. Então, na minha visão, o que faz uma empresa fechar de verdade é quando ela perde o fio, quando ela perde a capacidade de inovar, o seu DNA vencedor e quando esquece das pessoas. Mas assim, se vocês quiserem entender um pouco melhor, tem um livro aqui, de um cara chamado Jim Collins. Esse livro se chama Como as Gigantes Caem. Eu conheci esse cara há alguns anos. Esse livro aqui, inclusive, eu já dei de presente a alguns donos de empresa, sabe? Esse livro aqui, Como as Gigantes Caem, ele traz alguns aspectos assim, gente, top demais. Ele explica quais são as fases de um negócio e a falência. Vale para o tradicional, vale também para o multinível. A leitura, se vocês quiserem fazer, é top demais. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje de multinível, elas querem sobrepor-se dentro do mercado, elas querem fazer-se valer. E esse fazer valer acaba fazendo com que ela perca aquilo que é mais importante para ela, que é justamente o motivo pela qual ela foi criada. Agora, se você olhar de uma maneira geral, meus colegas também já falaram aqui tudo, eu não vou sobrepor o que eles já disseram anteriormente, mas algumas coisas que eu vejo que vale muito a pena vocês considerarem é, primeiro, uma empresa de multinível sempre vai fechar quando ela deixar de ser multinível, quando ela esquecer o que é multinível, ou abrir sem saber o que é também. Um outro aspecto é quando você esquece de valorizar as pessoas. Tem uma frase que eu gosto demais, que é de Robert McNamara. A frase é a seguinte: cérebros, assim como corações, vão para onde são valorizados. Isso é uma verdade. Quando nós desvalorizamos as pessoas, perdemos os nossos negócios. Então existem muitos motivos, mas na minha visão é justamente perder um DNA vencedor ou não tê-lo, simplesmente não focar na inovação, não buscar alguma coisa na qual você seja campeão daquilo, exclusivista. Não que você não tenha que ter outros produtos, eu respeito obviamente tudo isso, mas quando você é exclusivista e é muito focado naquilo, a sua chance de vencer é muito grande. E um verdadeiro desejo das pessoas e treinar essas pessoas. Eu conheço empresas que não treinam as pessoas para desenvolver-se como gente. Se você parar de treinar as pessoas para desenvolver-se como gente, você se perde no meio do caminho. Porque a única coisa de verdade que vai sustentar o negócio multinível são as pessoas. A rede tem muita força. Os líderes têm muita força. Tanto quanto a empresa. Tanto que nos 3 pilares a gente tem a rede, que são as pessoas, a empresa, que são os produtos, e o sistema de treinamento, que é a educação para essas pessoas. Esse processo educacional é fundamental, viu, gente? É muito importante. Existe uma frase legal que um dia fizeram uma pergunta muito interessante, e a pergunta foi justamente sobre por que a gente deve desenvolver as pessoas. Eu não corro o risco de desenvolver as pessoas e perder essas pessoas? Resposta: o que é pior do que você desenvolver as pessoas e perdê-las? É você não desenvolvê-las e mantê-las no seu negócio. Treine as pessoas, treine o comportamento delas. Isso é fundamental. Isso também faz você
fechar uma empresa de multinível, quando o comportamento não é mais proporcional ao resultado desejado. Beleza? Espero ter contribuído, ter ajudado. Grande beijo, sucesso, parabéns por essa iniciativa. Espero revê-los em breve.